Graça e paz, irmãos. Nós hoje continuamos no firme propósito de estudarmos os símbolos do Espírito Santo. Nós já vimos a pomba, nós já vimos o sopro, o vento, já vimos a chuva e a água, não é? Então, hoje vamos ver outro símbolo do Espírito Santo, que é o fogo. Por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3. Vamos ler o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Quando nós pensamos nesse momento aqui, em que João Batista está falando, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Esse que vem como precursor de Jesus. Ele vem falando em batismo. Ele diz que ele batiza com água para arrependimento, mas depois dele vem um outro que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão batizar, que faz tanta confusão entre as pessoas, e eu não sei porquê. Se eu fosse pastora de uma igreja, e a pessoa viesse para batizar, eu disse, olha aqui, o pessoal que gosta de muita água fica do lado de cá, o que gosta de pouca água fica do lado de cá. Não é? Eu me lembro que uma vez eu estava em Ariquemes, e ia ter um batismo, mas era muita gente para ser batizado. E quando foi na hora, estavam lá os pastores, uns 3 ou 4, eu não me lembro, pastores batizando, o pessoal vinha a eles e ele batizava. E teve um homem que foi difícil ele tirar, e aquilo preocupou, e o pastor puxava, e ele segurou na perna do pastor. Segurou na perna do pastor. E aí todo mundo ficou aflito, e o pastor dizia, olha, ele não quer sair. Por fim, um homem subiu, veio à tona. E o povo preocupado que foi o que não foi, ele pegou então que eu disse para minha mulher, hoje eu vou ser batizado de verdade. Então eu fiquei lá embaixo para ser batizado de verdade. Porque as outras vezes eu mergulhei rápido e eu não fui batizado. Quer dizer que o batismo depende do tanto de tempo que você fica dentro d'água. Quer dizer, o pastor ficou tão triste porque ele disse que tinha preparado aquela turma para o batismo, e aquele homem provou que não tinha entendido nada sobre batismo. Algumas igrejas criticam aquelas que fazem o batismo por aspersão, porque elas creem que batismo é só por imersão. Batizar significa imergir. Mas não é uma imersão simplesmente na água. Porque se fosse assim, todo escafandrista era super batizado. Todo mergulhador era super batizado. O batismo é uma demonstração visível daquilo que espiritualmente já aconteceu. E João Batista aqui está falando num momento tremendo da história da humanidade. Esse é o momento dos mais tremendos que já aconteceu no mundo. Porque ele e Jesus estão pisando numa linha divisória.
A linha divisória do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu não sei se as pessoas naquela época puderam perceber o que estava acontecendo, mas normalmente, nos momentos mais terríveis da nossa história com Deus, ninguém percebe. Vê que ninguém percebeu quando Jesus estava nascendo. Belém dormia. Magos no Oriente perceberam a estrela deles, mas lá, com tantos oráculos, tantos homens piedosos, ninguém percebeu. Aqui, João Batista e Jesus estão pisando na linha divisória do tempo. Antigo Testamento está ficando, Novo Testamento está começando. E quando João Batista começa a pregar, ele começa a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. A palavra que ele diz é arrependei-vos. Arrependei-vos significa mudança de atitude, significa parar, pensar, tomar uma posição diferente, porque está próximo o reino de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que quando João Batista foi decapitado, foi preso, Jesus Cristo foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu chegasse aqui com uma pregação dessa, próximo mês eu estava aqui sozinha. Porque é uma pregação terrivelmente direta. Mas é a pregação necessária, é a pregação de Jesus. Lá vem Jesus novamente com arrependimento. Primeiro, no sermão de João Batista, ele chama para arrependimento. Jesus Cristo começa a pregar chamando para arrependimento. O Espírito Santo desce. No dia de Pentecostes, primeiro sermão do Espírito Santo pela boca de Pedro. Quando o povo disse: agora que faremos, ele: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento é muito mais importante do que nós pensamos. Aqui, João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Vamos ver aqui um pouquinho disso. Os gregos diziam que a água é um elemento da terra, porque em qualquer direção que você jogar a água, ela desce. A água para lavar. Então, o que é que ele fazia, João Batista? Ele pegava as pessoas, já que batismo significa realmente imersão, e ele imergia as pessoas naquela água escura do Jordão. Pensa quando a pessoa saía dali, aonde ele fosse, ele estava molhando. Aonde ele fosse, o lugar estava ficando molhado. Mas daqui a pouco ele estava seco. Mas ele diz que depois dele tem um outro batismo que não é o dele. Depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu, alguém do qual eu não sou digno nem de tocar, nem de levar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa? Que a diferença de um batismo para o outro
tremenda. Significa que o batismo do arrependimento fica, e do Novo Testamento em diante, começa o batismo do fogo. Significa que Jesus Cristo iria batizar, sim, mas não na água. Ele iria batizar no fogo, no mesmo jeito, e com o Espírito Santo. No mesmo jeito que João pegava as pessoas e imergia na água, Jesus iria imergi-las no fogo. Quando a pessoa saía do batismo de João Batista, ele saía ensopado e a água ia descendo. Mas quando Jesus batiza, a pessoa sai do fogo e continua queimando. Como que a pessoa sai do batismo de Jesus? Uma tocha viva apontando para o céu. Porque em qualquer lugar onde você acenda o fogo, ele aponta para cima, ele aponta para o céu. Então Jesus Cristo vem para tocar fogo num povo, que tudo dele vai apontar para cima. Por isso Paulo, em Colossenses 3, diz: se sois do alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes, e vosso espírito está escondido com Cristo em Deus. Então significa que a nossa vida, esse batismo que Jesus vem trazer, é para nos levar a apontar para o céu. A diferença aqui é muito grande nessa questão de batismo. A grande característica do evangelho, do ministério de João, era exatamente o batismo com a água. Mas quando nós vemos a característica do ministério de Jesus, é fogo. Quantas vezes nós pensamos, Deus, Pai, tão bonzinho, não é? Mas o autor de Hebreus, no capítulo 12 da sua carta, no versículo 29, ele diz: o nosso Deus é fogo consumidor. Porque esse trabalho que o Espírito Santo vem fazer em nós, Jesus não nos queima, não nos imerge no fogo para ficarmos mais elegantes. É exatamente pelo trabalho que o fogo vai fazer nas nossas vidas. Nós esquecemos que o Espírito Santo vem com o ministério de nos fazer santos. Porque o Espírito Santo é, acima de tudo, santo. Já falamos aqui, a nossa redenção é planejada pelo Pai, é efetuada totalmente no Filho. Não faltou nada para fazer. O próprio Jesus gritou entre os céus e a terra: tudo está consumado, acabou, redenção está pronta, está paga. Mas essa redenção só é aplicada nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Esse Espírito vem para aplicar, e no momento em que o Espírito chega, ele abraça o ministério dele, ele assume o seu ministério chamado eclésia. Ele vai aqui aplicar o trabalho lá da cruz a uma comunidade aqui na terra, a comunidade dos gemidos. Mas ele vem para habitar dentro de cada um. O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão,
ele foi condenado ao apedrejamento, principalmente quando ele abriu a boca no Sinédrio e disse: não habita o Altíssimo em santuários feitos por mãos humanas. Quando Deus manda a sua palavra para a terra, ele põe a sua palavra no ventre de uma mulher, para que ali esta palavra receba um corpo para viver aqui na terra. Então, quando Jesus nasce, é a palavra de Deus no corpo de um homem. A palavra de Deus podia então falar conosco, podia estar conosco. Jesus Cristo é Deus falando, é Deus olhando, é Deus suando. Jesus Cristo é o Deus palpável, é o Deus possível, é o Deus visível. Mas quando Deus vai mandar o seu Espírito para ficar aqui, ele não põe no ventre de uma mulher para que ele tenha um corpo. Por quê? Porque esse Espírito vai habitar dentro de cada um de nós. Ele vai estar em nós, como está escrito em João: ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito, uma vez dentro de nós, ele começa a fazer o seu trabalho. Como os 4 ventos que nós vimos: vento leste, destruindo; vento oeste, libertando; vento norte, limpando; vento sul, trazendo vida aprazível. Ele vem como água que lava, ele vem como chuva que é livre, ele vem como pomba, ele vem. Mas hoje vamos ver a permanência do Espírito em nós como fogo. Quais são as características principais do fogo? Primeira delas, o fogo consome. O fogo consome. Eu gosto de dizer, uma vez, eu morava no interior da Bahia, em Mataripe, onde tem a refinaria Landolfo Alves. Meu marido era engenheiro da Petrobras, da região de produção, e eu morava lá. Nós estávamos vindo para Salvador para fazer supermercado. Os ônibus que carregavam o pessoal da Petrobras eram ônibus belíssimos. Mas eu não tinha o direito de entrar, eu não trabalhava na Petrobras. Mas eu tinha uma vontade de entrar num ônibus daquele. Eram os ônibus da Breda Turismo. Um dia eu vinha de manhã para Salvador e tinha um ônibus da Breda parado. E o meu marido precisava falar com o motorista daquele ônibus. Ele parou o carro e o ônibus estava lá, imponente, lindo. Eu pensei: é agora. Aí, se eu pedisse para o meu marido, ele ia dizer: por favor, volte para o carro. Delicadamente, que estava na frente dos outros. Mas, por isso, eu não pedi para ele. Eu falei com o motorista nunca ia me dizer não, porque meu marido era o chefe dele. E eu então disse para o motorista: será que eu posso dar uma entradinha para olhar esse ônibus? Ele disse: por favor. Deixou meu marido, abriu a porta para mim. Eu fiquei impressionada com o ônibus. Eu nunca tinha visto aquilo. Hoje, vocês estão rindo de mim? Hoje vocês têm ônibus, aliás, nós temos ônibus espetaculares de turismo, mas naquela época não tinha. Imagina, ônibus com cortina, ônibus com carpete, ônibus com cadeiras acolchoadas, de veludo. Gente, eu olhei para aquele ônibus, deu vontade de morar lá, de tanta beleza, era um luxo. Fiquei feliz. Fomos para Salvador. Eu fui ao supermercado. 11 horas da manhã nós estamos voltando.
Passamos no mesmo lugar. Quem é da Bahia sabe, um lugar chamado Cova de Defunto. Só o nome do... Quem é da Bahia aqui? Cova de Defunto. Há um entrocamento assim, quem vai para a Feira de Santana, segue. Quem vai para São Francisco do Conde, Mataripe, Madre Deus, entra para a esquerda. Ali é Cova de Defunto. Ali o ônibus tinha pegado fogo. Eu fiquei impressionada. Tudo que sobrou daquele ônibus maravilhoso foi um bloco retorcido de metal. Eu vi a operação do fogo. Eu vi o que o fogo pode fazer. Quando a Bíblia diz que o Espírito vem como fogo, meu filho, minha filha, meus queridos irmãos, quando o fogo do Espírito entra na sua vida, você não pula e dá gargalhada, não. Pode até ficar, que eu não sei como é isso. Ainda não cheguei nesse nível. Pode ser que eu chegue. Mas é para purificar. Ele vai queimar toda a palha seca que está na sua vida. Ele vai queimar de você tudo aquilo que o mundo trouxe. Tudo aquilo que não pode ficar, porque o Espírito Santo está ali operando. O Espírito Santo vem como fogo para exterminar com a palhaçada, com o acréscimo do mundanismo, da carnalidade. Ele é fogo. Ele é o fogo purificador, como está escrito lá em Isaías 4, no versículo 4. Eu gosto mais da versão que diz que ele vem como fogo purificador, mas aqui nessa minha Bíblia tem outra coisa. Isaías 4, no versículo 4 diz assim: quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e o espírito purificador. Significa, se você olha na versão, em outra versão, com o espírito do fogo. O espírito do fogo é aquele que purifica, que tira toda a sujeira, o mundanismo, as preferências que não fazem parte do reino de Deus. Primeira ação do fogo, ele vai tirar tudo quanto é rebarba. Tudo. Uma das coisas que nós podemos ver, o pessoal sai do Egito, caminha aquele tempo todo pelo deserto. Quando chega aqui em Moabe, Deus chama Moisés em Pisga e diz para ele: sobe aqui. E ele vai, sobe ao Monte Nebo, e Deus diz para ele: olha toda a terra que sob juramento eu prometi dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. E aí vem aquele versículo: e ali morreu Moisés, servo do Senhor. O povo ficou 30 dias pranteando Moisés. Deu 30 dias. Deus olhou, o povo estava lá. Deus desceu e disse para Josué: meu servo Moisés morreu. Está morto. Acabou. Vai ficar aí. Já deu 30 dias, chega. Agora dispõe-te, atravessa o Jordão com o povo de Israel. Eles até aqui estavam no deserto. Quando aconteceu tudo aquilo, que eu não vou me apegar a isso, eles atravessam o Jordão. Ali, onde vocês estão, é a terra prometida. Quando eles põem o pé do outro lado, é terra prometida. Ali é Gilgal, onde houve o primeiro acampamento.
Ali, Deus disse para Josué: manda um homem de cada tribo, um príncipe de cada tribo, são 12 tribos, pegar uma pedra do leito do Jordão, botar aqui, porque vai fazer o memorial, para quando no futuro vossos filhos perguntarem que são essas 12 pedras, então lhes direis que eu atravessei Israel a pé enxuto. Eles atravessaram. Quando acabaram de fazer tudo, eles foram para Gilgal todos, e aí vem aquele versículo: e as águas do Jordão voltaram a correr como antes. Às vezes eu vejo isso na igreja. O pessoal aqui está no culto, faz 1000 coisas. Quando sai na porta, as águas do Jordão voltam a correr. Antes parece que não houve culto, não houve propósito, não houve nada. É tudo como antes. Quando eles estão do lado de lá, não tem mais maná. Até aqui tinha maná. Todos os dias vinha maná. Do lado de lá, amanhece o dia e cadê o maná? Não tem. E como vamos comer? Te vira. Vai ter que comer a comida da terra prometida. Vai ter que se adaptar. Que saudade do alho, do pepino, do maná. Não, vai ter que comer a comida da terra. Vai ser essa. E agora é tudo novo. Tudo se faz novo. Você viu? Nós entregamos o nosso coração a Jesus, entramos para o reino de Deus e queremos continuar nos alimentando com o alimento do mundo. Que maluquice é essa? Queremos nos alimentar com o mesmo alimento do mundo. Queremos nos divertir com a mesma diversão do mundo. Onde já se viu isso? A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Tudo o que aconteceu com Israel, que é a descendência consanguínea de Abraão, acontece com a igreja. A promessa de Deus para Israel era uma terra. A terra da promessa. A promessa de Deus para a descendência espiritual de Abraão é o reino. É o Espírito Santo da promessa. Se entrega a Jesus, o Espírito Santo vem, eles querem continuar do jeito que era antes e ainda dizem assim, tem nada a ver. Não fez diferença nenhuma. Não mudou nada. O pessoal entrou lá, primeira coisa que eles receberam. Comida do deserto é uma, comida da terra da promessa é outra. Tudo foi diferente. Eles tiveram que ser circuncidados, porque negligenciaram a circuncisão no deserto, e mesmo no Egito já haviam negligenciado. Agora nós entramos para o reino de Deus, e nós queremos o mesmo tipo de coisa. O mesmo tipo de coisa. Será? Mas quando o Espírito Santo não quiser que seja assim, ele vai me convencer, porque o Espírito Santo é que convence o coração. Você não faz nem um esforço, né, meu filho? Você não quer nem saber. Deus nos ama tanto que nos respeita. E porque Deus me respeita, Ele não me obriga. Ele só não quer que eu seja burra. Desculpa a expressão. Como? Se eu sou filha de Deus, meu alimento é outro. Minha intenção é outra. Eu preciso batalhar. Porque agora eu tenho consciência de que eu sou filha de Deus. Hebreus, o povo evangélico, eu não gosto de falar povo evangélico, estou falando do povo cristão. Ele não gosta de ler Romanos 6 e 7. Ele só gosta de ler Romanos 8. E acha maravilhoso. Romanos 8, olha aqui Romanos 8 é o crente espiritual. Mas Romanos 7 é o crente carnal, que tem assim. E Romanos 6 é o pecador. Eu acho que todo crente devia memorizar Romanos 6.
não querem saber, só Romanos 8. E fica na ilusão que está tudo bem, não está. A Bíblia diz, em Romanos 8, 26, 29, que Deus, aqueles a quem Deus conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Por isso ele nos dá o Espírito, para que o Espírito nos transfigure, de tal maneira que nós seremos iguais a Jesus, porque Jesus Cristo é o modelo do Filho que Deus quer. Então, nós temos que dar um jeito nisso. Nós temos que buscar. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos empenhar. Nos empenhar. Eu fui esse final de semana para Santarém do Pará. Eu estava pregando um congresso lá. Aproveitei para botar o congresso exatamente no final de semana, que seria o aniversário de 90 anos do meu irmão. Porque aí eu estaria lá para pregar no aniversário dele que ele pediu. E eu estava dizendo, Senhor, meu irmão vai fazer 90 anos. Qual é a palavra que eu vou dar no culto? E eu não sabia, eu queria dar uma palavra, porque ele é muito exigente na palavra, ele é um homem que gosta da palavra de Deus. E, de madrugada, me veio muito claro as perguntas retóricas de Amós. Eu disse, mas pergunta retórica para um aniversário de 90 anos. Mas se veio no meu coração, fui estudar. Olha, eu fiquei impressionada com o que Deus tem que falar no aniversário através das perguntas retóricas. Mas a primeira coisa, eu não ia para o aniversário de 90 anos com uma Bíblia desse tamanho na mão. Então eu tive que memorizar as perguntas retóricas. Eu comecei a memorizar uma semana antes. Uma semana antes. Quantas vezes eu repeti aquelas perguntas retóricas? Eu não sei, mas eu memorizei. Tem pessoas que não fazem um esforço desse. Por quê? O Espírito Santo me diz, o Espírito Santo não é seu empregado. A Bíblia diz que ele vem para nos fazer lembrar e para nos ensinar todas as coisas a respeito de Jesus. Mas se eu não botei para fora o Espírito Santo para dentro, o Espírito Santo não vai me fazer lembrar. Portanto, o fogo, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele tem que extirpar, ele tem que acabar, ele tem que queimar, ele tem que transformar em cinza tudo aquilo que não presta na sua vida. Tudo. Ele vai fazer. E quantas vezes nós queremos aqueles pecados? Nossos pecadinhos prediletos. Né? Nossos pecadinhos prediletos. Nossos pecados favoritos. Não é? Nossos pecados favoritos. Nós temos pecados que gostamos dele. Irmã, eu fiz o meu esforço. Agora o resto o Espírito Santo faz. Você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Não é seu empregado. Você vai se esforçar. Você vai se esforçar, você vai clamar, você vai buscar. Quando não aguento mais, Espírito Santo, socorro. Me ajude porque eu quero fazer a sua vontade, não estou aguentando. Socorra-me. É assim que vai. Mas ele vai operar, ele não vai desrespeitar você. Fazendo você, levando você a fazer aquilo que você não quer. Se a sua preferência é essa, se você prefere isso, fique à vontade. Eu estou aqui. Deus nos respeita a esse ponto. Como é que pode haver amor sem respeito? Primeiro,
A primeira ação do Espírito Santo como fogo é que o fogo consome, mas o fogo também purifica. Purifica. Há um momento na vida do profeta Isaías, você vem lendo o livro do profeta Isaías, vem lendo, e é lindo o estilo de Isaías. Até hoje, muitas pessoas tentam imitar o livro do profeta Isaías, ficam no eis que. No capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, e com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E nós vemos que ele continua descrevendo a sua visão. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha a visão que Isaías, o profeta, está tendo do trono de Deus entronizado. Ele diz: então eu disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que situação. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Uma brasa viva quer dizer uma brasa em fogo, que tirara do altar com uma tenaz. O que significa que lá no altar de Deus tem fogo queimando. Isso nós vemos várias vezes. Fogo. O serafim pega um alicate, pega uma brasa viva, 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 e ele toca nos lábios de Isaías. Aqui Isaías diz, com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Quando a brasa toca os lábios do profeta, ele não sentiu. Ele não sentiu. Você vê que é um tipo de fogo diferente. Foi o serafim que disse para ele, eis que ela tocou os teus lábios. Eis que o Espírito entrou na tua vida. E porque ele entrou na tua vida, a tua sujeira foi tirada, foi perdoado, foi o teu pecado. Porque o Espírito entrou na tua vida como fogo. Então, ele queimou, ele purificou os teus lábios, ele tirou a tua sujeira, a tua iniquidade, porque tocou. Agora, você vê que pelo simples toque do fogo que vem do altar de Deus, o pecado é perdoado, a sujeira é tirada. E ele diz, depois disso, eu gosto dessa expressão do versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Há quanto tempo Deus estava dizendo isso e ele não ouvia? Tem gente que diz que Deus não fala, porque tem ciúme espiritual. Se ele tinha lábios impuros, imagina ciúme no ouvido. Ciúme espiritual. Irmã, Deus nunca falou comigo. Então você precisa se converter a Jesus Cristo. Porque Deus que tem boca e não fala é ídolo.
Ou você não tem tempo para ouvir? Ou você não tem como prioridade ficar com Deus? Tem gente que diz, irmã, a senhora ora todos os dias de madrugada, eu, graças a Deus. É por isso que a senhora é rouca desse jeito? Eu digo, que tem a ver a minha oração com a rouquidão? Que a senhora fica falando de madrugada, e se você acha mesmo que eu vou acordar de madrugada para ouvir minha voz? Minha filha, eu sou velha, eu sou pobre, eu sou preta, eu sou gorda, pode botar todo defeito, mas burra não. Eu vou acordar de madrugada para ouvir minha voz. É muito mau gosto. Eu vou ficar concentrada. E a única palavra que eu digo é Pai. Pai. Passa a madrugada toda, às vezes ele não diz nada. A semana toda. Lá um dia vem um negócio que vale pelo ano todo. Deus não é meu empregado, Ele é meu Pai. Mas Jesus Cristo disse, quando orar, dizei, Pai nosso que estás no céu. Não é aqui para fazer o que eu mando. Nós, pelo fato de Deus ser o nosso Pai e nos amar tanto, nós vamos assim. É como aquele ditado, Deus deu o pé, a gente já quer a mão, que é o corpo todo. Não pode ser assim. Nós somos folgados. Nós somos folgados. Isaías, quando a brasa, o fogo, entra em contato com ele, a vida dele muda. A vida dele muda. Meus irmãos, todas as vezes que o povo de Israel estava numa situação muito difícil, Deus mostrava o trono. Foi assim no tempo de Ezequiel. Quando o povo de Israel achava que Deus tinha tirado Israel do Egito que era para que eles fossem escravos na Babilônia. Foi assim no tempo de Isaías. Foi assim no tempo de João. Será que Deus vai ter que mostrar o trono agora? Porque está difícil. Às vezes eu penso que já aconteceu o arrebatamento e eu fiquei de tão difícil que está. Aliás, nós ficamos. Aconteceu não. Olha, o fogo purificou a vida de Isaías. Ele entrou para purificar. Ele purificou como? Veio o perdão na vida de Isaías. Tocou os teus lábios e a tua iniquidade, a tua sujeira foi tirada, perdoado o teu pecado, houve purificação. Há um momento na vida do rei Davi que ele já estava tão aborrecido, tão sem esperança nas coisas, tão fora de si, desanimado, que lá no Salmo 116, ele tem uma expressão. No Salmo 116, no versículo 11, ele dá um grito e diz, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele diz, todo homem é mentiroso. Mas, falou demais. Porque ele não tinha que dizer isso. Quantas vezes nós cometemos pecado com os lábios? Ou parte do corpo que a gente peca? É com os lábios. A nossa língua é uma coisa triste. É uma coisa triste. Não é? Todo homem é mentiroso. Não precisava dizer isso. Em que foi que ele mudou a história dizendo isso? Nada. Bradou. Nós vemos Pedro, lá em Marcos 14, 31, nós vemos Pedro falando o que ele não precisava falar. Ele precisava falar aquelas coisas todas para Jesus, para depois não cumprir, porque ele não cumpriu. Ele disse para Jesus, insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Você já pensou Pedro dizendo isso para Jesus? Nem que seja para a morte, eu não te deixarei, Senhor. Jesus Cristo foi
preso, e a Bíblia diz que Pedro seguia de longe. O machão já estava amarelando. Quando chegou lá, ficou com medo da mulher. Olha, isso é humilhante na vida de Pedro. Ele amarelou por causa da língua de uma mulher. Aliás, mulher é uma benção. Pedro estava se aquecendo na fogueira dos escarnecedores. Aí entra uma mulher em cena. Eu sempre digo para todo mundo, você está lendo a Bíblia, valendo. Entrou uma mulher em cena, marque o lugar, vá buscar um copo d'água, pega uma coisa, se ajeite nas almofadas, desligue o mafioso do celular. Porque entrou uma mulher, vai acontecer coisa nova. Mulher, quando entra, tem coisa nova. Não foi assim lá no Éden? Estava tudo sem graça. Só Adão lá. Ele olhava para o macaco com a macaca. Olhava para o boi com a dona vaca. Olhava para o cão com sua cadelinha. E ele dizia, e eu? Só. Aí Deus olhou para a tristeza de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Glória a Deus. Aí Deus disse, vou botar fogo nessa conversa. Fez a mulher. Aí, ó. Olha nós. Quando a mulher entra em cena, olhe todos os capítulos da Bíblia. Entrou uma mulher, mudou. Está Pedro lá, se aquecendo na fogueira dos escarnecedores de Jesus. Lá vem a empregada do sumo sacerdote. Eu, hein? Esse é discípulo do Nazareno. Aí, ó, é sim. Ó como é que ele se veste. Isso é Galileu. E Pedro, não. Coitado de Pedro, quanto mais falava. Mas ficava patente que ele era por causa do sotaque. Não é? E o homem dizia, não conheço tal homem. Pedro. Para quem dizia, estou pronto para ir para a prisão e até para a morte. Mudou muito, né? Língua. Pecado de língua. Você vê Paulo, lá em Atos 23, no versículo 3, chamou o sumo sacerdote de parede esbranquiçada, levou um tapa. Pecou com a língua. Daqui a pouco ele pediu perdão. E assim nós vamos cometendo pecados com a boca. A nossa língua é muito rápida. Não podemos fazer essas coisas. Então o fogo ele vem para purificar. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida como fogo, ele vem para purificar a fonte da nossa expressão. Nós vemos o fogo amolece. Não é? Não é assim que você faz? Bota o feijão no fogo e deixa. Mocotó, que é duro, vai amolecer no fogo. Não é assim? Lá no Salmo 68, eu gosto de uma expressão que tem. Salmo 68, no versículo 2, diz assim: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Você pega uma placa de cera, aí você escreve lindo o nome da pessoa que você ama. Você escreve uma declaração de amor, um poema e mostra. Mas quando você aproxima aquilo do fogo, aquilo se derrete, acaba, passou, amoleceu. Por quê? Por causa da ação do calor do fogo. Nós vemos que quantas vezes nós temos visto quando o Espírito Santo entra numa vida, ele derrete tanta coisa. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo? Paulo era um sujeito difícil de engolir. Ele era jovem,
ele era culto, ele era cidadão romano, ele falava hebraico, aramaico, latim, grego, ele era discípulo de Gamaliel, o homem era uma fera, conhecia a lei e os profetas. Que jovem talentoso, culto, poderoso, mas o coração duro. Em Jerusalém havia a sinagoga dos libertos. Era o lugar onde os judeus que não eram de Jerusalém iam para adorar. Paulo não era de Jerusalém, era de Tarso. Mas ali você pode ver uma gama de gente que conhecia a lei e os profetas. Imagina, vou lhe dar um nome de um que frequentava ali, Estevão. Quando você lê o capítulo 7 de Atos, você vê a cultura de Estevão. Uma coisa maravilhosa. Agora você pensa, naquela sinagoga, tinha Paulinho de Tarso. Só vou citar esses dois, e Estevão. A diferença, Paulinho de Tarso, cheio da letra. Estevão, cheio da letra e do Espírito. Aí, quando Paulo falava uma coisa, Estevão dizia algo em cima daquilo, vinha a luz, havia a revelação. Paulo não aceitava, sapateava e não adiantava. E por causa disso, porque Paulo não tinha o Espírito Santo, criou tanta raiva que fez e aconteceu e levou Estevão ao Sinédrio. E lá nós sabemos que ele conduziu a sentença de apedrejamento. Foi pela primeira manifestação do ministério de Paulo, apedrejamento de Estevão. Produziu o primeiro mártir da igreja. Uma vez que ele produziu o primeiro mártir, a Bíblia diz que ele entrava na casa dos cristãos, arrasando, levando homens e mulheres para o cárcere. Ele produziu a primeira diáspora da igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que todos, já haviam mais de 12 mil crentes em Jerusalém. Eles todos saíram de Jerusalém, menos os apóstolos. Aí ele tinha cacife, aí ele tinha autoridade. Então ele conseguiu, do sumo sacerdote, autoridade para ir persegui-la em Damasco. Foi. Lá vai Paulinho a cavalo, com toda a autoridade para Damasco. No meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus. Acabou Paulinho. Valentia, já era. Pá! Jesus só disse: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo simplesmente disse: quem és tu, Senhor? Em outras palavras, não estou perseguindo ninguém, estou indo para Damasco. E Jesus Cristo, que não é mole, disse: eu sou Jesus, eu, a quem tu persegues. Tu estás perseguindo a mim, porque o que fizeste com o menor dos meus é a mim que fazes. Tu estás perseguindo os meus discípulos, perseguindo a mim. A Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo, ficou lá, coitado, que humilhação, no pó. A estrada não era asfaltada, ficou lá o valentão. E o pior, cego. Com tanta valentia, quando ele levantou ali, ele já foi levantado pelos outros, foi conduzido. A Bíblia diz conduzido para Damasco. Cego. Não falava e não comia, não enxergava, mas orava. Jesus Cristo olhou lá em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. Ananias, Jesus Cristo, numa visão, disse para ele: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas. Procura por Paulo, o apelidado de Tarso,
porque ele está orando e teve uma visão. Ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor a mão sobre ele para que ele volte a enxergar. Aí você vai ver o que é um discípulo principiante. Você sabe? Ele era discípulo, Ananias. É a única vez que esse homem aparece na Bíblia todinha. Mas ele era discípulo de Jesus Cristo. Vocês sabem o que foi que Ananias fez, né? Ananias deu conselho para Jesus. Eu gosto disso, que quantas vezes a gente ora dando conselho a Deus, dizendo a Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, de muitos temos ouvido, dos males que este homem fez aos teus santos em Jerusalém. E como ele está vindo para cá, com autoridade para encarcerar a todos aqueles que invocam o teu nome. Em outras palavras, o Senhor está por fora. O Senhor não está sabendo quem é esse homem. Nós conseguimos uma bênção. Esse homem está cego, glória a Deus. Deixa ele cego. Porque ele cego não perturba. Se ele tivesse cego desde o início, o pobre do Estevão não tinha sido apedrejado. Deixa este homem cego, isso é uma bênção. Está vendo? E Jesus Cristo ouviu a charopada do discípulo todinho. E eu acho lindo como Jesus Cristo trata o seu discípulo. Ele compartilha algo que estava no coração dele, que ele não tinha dito para ninguém, nem para João, nem para Pedro, nem para Tiago, para ninguém. Ele diz: não, Ananias, vai, porque este homem, eu vou te contar, eu gosto disso, vou te contar quem é ele, Ananias. Este homem é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu vou lhe mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí Jesus Cristo deu explicação. Explicou para o discípulo, ele disse: então se é assim eu vou. Quando ele chegou lá, já chegou chamando Paulo de irmão. Eu gosto disso. Já chegou chamando Paulo de irmão. A Bíblia diz que ele chegou lá e disse, foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que foi que entrou na vida de Saulo? O Espírito, o fogo. Ele teve o batismo de Jesus. O que foi que aconteceu? O homem amoleceu. O homem amoleceu. Paulo ficou um homem que perdeu o endurecimento dele. Ele devia ser um homem que xingava, que blasfemava. Ele blasfemou o que pôde contra Jesus Cristo, contra a igreja de Jesus Cristo. E agora, o homem amoleceu. É tão lindo, tem um momento onde Jesus Cristo estava pregando no sábado, numa sinagoga, e entrou uma mulher que era encurvada. A Bíblia diz que ela estava 18 anos encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Jesus Cristo disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Chamou a mulher. A Bíblia diz que quando ele pôs as mãos sobre ela, aquele anzol que prendia a mulher virou mel, amoleceu.
a coluna dela voltou a ficar na vertical. E a mulher dava glórias a Deus. Você vê a presença do Espírito quando ele vem como fogo, ele amolece o coração. Eu nunca vi tanto homem chorando como eu vejo quando a gente está orando. Os homens choram. E eu nunca tinha visto isso antes, e eu não vejo isso lá fora. Mas normalmente, quando eu estou orando com homens, eles choram, eles amolecem, os durões amolecem. Por quê? Porque vem a presença do fogo lá do alto. O fogo, ele pode trazer um amolecimento tão grande no coração. Um dos maiores exemplos disso é o avivamento no país de Gales. Quando eu estive lá, as pessoas me diziam muito o que aconteceu na época do avivamento. Sabe aqueles mineiros de carvão do país de Gales? É uma raça dura. É uma raça terrível, mineiro do país de Gales. Eles não amolecem, eles são grossos, eles bebem, são terríveis. Mas na época do avivamento, às vezes eles vinham correndo da mina, até caírem de joelho na porta das igrejas. E chorando e em soluços, eles diziam: eu sou pecador, eu preciso de Jesus. E choravam, porque o Espírito Santo estava amolecendo aqueles corações. Nós não temos muito tempo para ficar falando do trabalho do Espírito Santo como fogo, mas eu gostaria de lembrar a vocês um momento específico em 1 de Reis 18, quando Elias tem aquele encontro com os profetas de Baal. Você vê que a palavra que Elias diz, quando ele se encontra lá no monte com os profetas de Baal, em 1 de Reis 18, ele diz: olha, vamos ver aqui, eu estou fazendo uma proposta com vocês. Vamos separar, vocês separam o novilho de vocês, a oferta, o sacrifício que vocês dão a Baal, preparem aí do jeito que vocês gostam de preparar, do jeito que Baal gosta. E nós vamos preparar a nossa oferta para o Senhor do jeito que agrada o Senhor. Na hora do sacrifício, o Deus que responder com fogo sobre o seu sacrifício, esse é Deus. Aí o povo gostou, e como todo povo de Deus, é boa esta palavra. Crente que gosta disso, é boa esta palavra. Aí Elias pegou, mandou eles fazerem o sacrifício deles. Nós sabemos o que aconteceu, não vamos ficar presos nisso. E eles clamaram, e eles manquejavam, e eles rasgaram até o corpo, tiraram sangue do corpo, e a Bíblia diz que clamavam em altas vozes, retalhavam com faca e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Baal não respondeu com fogo. Elias disse: tudo bem? Acabaram? Está certo? Baal não responde com fogo? Não. Então agora, vamos para nós. Elias preparou tudo lá, mandou derramar água, primeira vez, segunda vez, terceira vez, cortou novilho, botou tudo lá. E na hora de oferecer, ele simplesmente começou a fazer uma oração. A Bíblia diz: no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo,
e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E você está pensando que Deus esperou Elias dizer amém? Deus não esperou dizer amém, e Deus espera o tempo do homem. Ele fez que nem o Espírito Santo fez na casa de Cornélio. Pedro estava pregando, o Espírito Santo disse, chega, Pedro, pá, desceu sobre todo mundo, batizou todo mundo, porque a vez era dele. Pedro ficou, mas Espírito Santo, eu não acabei. Qual é o teu problema, rapaz? Está demorando muito. Pedro estava demorando na pregação, o Espírito Santo se derramou. Aqui, Deus respondeu com fogo. A Bíblia diz que aquele fogo, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O sacrifício era de Deus, ele derramou fogo sobre o que era dele, e não sobre o que era de Baal. Se você é um sacrifício vivo a Deus, o fogo dele vem sobre você, para queimar, porque ele quer respirar o suave perfume da sua vida. A Bíblia diz, porque nós somos o perfume de Cristo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar, a todo tempo, a fragrância do seu conhecimento. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para os que são vivos, aromas de vida para a vida. Porque nós somos, em todo tempo, o bom perfume de Cristo. Nós somos sacrifício, como Paulo diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então nós somos sacrifício vivo, produzindo aromas agradável para Deus. Então ele manda o Espírito como fogo, e o Espírito nos queima, e vai nos purificando, vai nos amolecendo, vai nos tornando filhos que produzem perfume, alegria para Ele. Quando nós falamos que o Espírito Santo vem como fogo, que o batismo de Jesus é o batismo de fogo, significa que o Espírito entra na nossa vida para nos purificar, para nos amolecer, para nos consumir, para fazer a obra de Deus, para que possamos receber de Deus mais e mais. Mas eu queria ainda terminar dizendo uma coisa. Lá, em Gênesis 3, 24, a Bíblia diz que, havendo Deus expulso o homem e a mulher do Éden, ele colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore, o caminho de acesso à árvore da vida. Então a árvore da vida está aqui, e tem uma espada de fogo que Deus botou aqui, uma espada flamejante, que fica se movendo em toda direção. Ninguém pode ter acesso à árvore da vida. Tá? Aí, um dia, vem o Espírito sobre Isaías, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, pelos rios, não te submergirás. Quando passares
pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus estava falando isso para um povo que ele transformaria em chamas de fogo. Por quê? Quem é que passa pelo fogo e não se queima, meu irmão? Ele estava falando para um povo que um dia seria batizado no fogo. E esse povo batizado no fogo sai do fogo como uma tocha. E essa tocha agora pode atravessar pela espada de fogo e se alimentar da árvore da vida, porque fogo não queima fogo. Jesus Cristo vem para nos dar o batismo de fogo, para que nós possamos ter acesso à árvore da vida, à palavra de Deus. E com esse fogo que está em nós, nós abrimos a Bíblia e o Espírito abre a palavra para que tenhamos a revelação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Você pode ficar em pé, querido, para nós orarmos. Eu vou pedir à irmã Edmeia que ore por nós. E eu queria te convidar a fazer uma coisa. Se você puder dar a mão ao seu irmão, a gente já vai terminar. Mas queria te convidar a dar a mão ao seu irmão. Segura a mão dele. A irmã Edmeia, ao longo de todo esse primeiro semestre, tem ministrado sobre o ministério do Espírito sobre a nossa vida. E uma coisa extraordinária é que a gente precisa entender o que Deus está fazendo, não é? Essa não é só uma escolha pedagógica da irmã Edmeia. A gente tem que entender que isso é uma direção de Deus para a igreja. Amém, queridos? É uma direção de Deus para a igreja. E uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento o Espírito Santo se revelava a pessoas especiais. E depois de Jesus é sobre toda a carne. É sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Quando Deus diz que quer derramar o seu Espírito sobre nós, é porque Deus quer fazer, gerar e brotar aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Amém? Você está entendendo o que a gente está dizendo? Então, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E a gente não precisa da emoção para isso. A gente precisa de uma decisão no coração. Dizer, Deus, acende o fogo em mim. Amém? Deus, acende o fogo. Você pode fazer isso? Você pode fechar os seus olhos? A irmã Edmeia vai orar por nós. Ó Senhor Deus, nosso Pai, desde o princípio o Senhor teve um propósito. O Senhor começou a falar em tabernáculo. O Senhor começou a falar em santuário. Parece que o Senhor não aguentava mais do desejo de estar habitando em nós. O Senhor planejou com tanta ênfase e tanto amor essa nossa redenção. E o Senhor entregou o seu Filho para ter condição de vir habitar dentro de cada um de nós. Agora que o Senhor vem pelo seu Espírito habitar em nós, ó Senhor, Jesus Cristo nos faz chamas vivas, completas da tua presença. Ó, que o Espírito Santo então nos queime, Senhor. Queime a nossa alma, tirando toda a carnalidade. Vá queimando os nossos maus pensamentos, os nossos maus desejos, purificando a nossa mente, principalmente na área das lembranças, tirando, Senhor, toda a palha seca das nossas emoções, para trazer o fortalecimento necessário que o Senhor quer nos dar. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos neste momento que a tua presença continue queimando em nós e que o Senhor possa amolecer cada vez mais o nosso coração e que nós possamos estar completamente maleáveis nas suas mãos
E que o Senhor queime os nossos ouvidos. E que o Senhor queime os nossos corações. Que o Senhor nos torne pessoas vivas, resplandecentes, brilhantes da sua presença. Para que a nossa vida seja um testemunho real da sua presença em nós. Isso é o que nós lhe pedimos. E lhe agradecemos já em nome de Jesus. Amém.